Jasper, quando você roda o software de planograma lá, você percebe muitos erros, tem muito a ser melhorado nos nossos pontos de venda? Cara, a realidade é assim, tá? Hoje o varejista ele tem sim. Para quem não sabe, nós temos um software que ele faz o planogramação através de inteligência artificial, né? E automação. Então, ou seja, o que, por exemplo, um consultor de GC hoje demora meses para implementar, a gente consegue implementar em poucas horas, porque ele faz toda a análise. Então, quando a gente montou esse software, a gente começou a sentir muitas deficiências do varejista no pré-GC, que é a preparação do GC. Então, hoje o nosso software, por exemplo, ele já tem uma inteligência artificial ali que ele vai arrumar até mesmo a estrutura mercadológica do cliente e categorizar os produtos, arrumar toda a base dele antes de ele puxar o dado para dentro do sistema, né? Através da integração que a gente tem aí com o VR, com todos os grandes sistemas do mercado. E a gente percebe, sim, que grande parte, vou te dizer que 90% dos varejistas eles têm problemas muito graves de cadastros, de estrutura e tudo mais, né? E isso era um empecilho antes para o cara poder implementar um bom layout, implementar uma boa estrutura. A gente tinha que contratar um consultor, o trabalho era extremamente moroso, extremamente caro, né, para colocar em prática. O consultor demorava e a gente sabe como é o varejista, né? Se você entra na loja do varejista e você sentar lá e ficar fazendo trabalho técnico e trabalho interno, ele vai achar que você não está dando resultado para ele. Ele quer ver as coisas na prática. Então a Sim. gente teve que criar soluções para poder automatizar isso, né? Quando o cara ele entra para fazer um GC hoje, o que ele quer ver? Ele quer ver o planograma na gôndola o mais rápido possível. Porém, se o cadastro dele está extremamente bagunçado, extremamente desorganizado, para chegar nesse planograma ele vai ter uma longa jornada. Tem um Então a obstáculo gente teve grande aí, né? esse obstáculo gigante. Então a gente teve que desenvolver tecnologias, né, e tudo mais para fazer toda essa estrutura. Então hoje a gente tem sim uma estrutura aí bem grande nesse. Nós temos hoje mais de 50 colaboradores aqui, especialistas em estrutura mercadológica, especialistas em dados, né? A gente está contratando um time gigante. Só hoje o meu pessoal da RH aqui tá para recrutar mais 15 caras de tecnologia, justamente para isso, para a gente conseguir quebrar essas barreiras dele. Porém, existe uma barreira que é a barreira mais difícil de todas, tá? Que é a barreira operacional do cara lá no ponto de venda. Que é a parte em que ele pode ter toda a automação do mundo, gerar isso pronto, ele ainda assim vai ter que executar isso no ponto de venda, ele ainda precisa fazer isso. E esse, na minha opinião, é o maior desafio hoje do varejo. Ser operacionalmente eficiente nesse sentido de conseguir aplicar isso dentro do ponto de venda. Né? Então, de conseguir montar, de conseguir executar. Então, a gente também tem uma estrutura de suporte aqui, mas os varejistas eles são muito deficientes. Então, a gente começa a quebrar algumas deficiências deles, mas quando chega na parte de execução, ele acaba tendo as dificuldades dele lá de fazer, de falta de gente, de equipe desqualificada, né? Por mais simples que às vezes seja o processo. Então, esse acaba sendo aí um dos grandes desafios hoje nossos aqui. A gente sempre diz, não, a maioria dos concorrentes a gente já conseguiu deixar para trás, porque o nosso ele é bem diferente do que tem hoje no mercado, né? A gente, inclusive, a gente é uma empresa muito mais jovem, já tem o share dos concorrentes 3, 4 vezes. A gente já tem 3, 4 vezes mais cliente que qualquer concorrência. Legal. Mas, o nosso desafio ainda é o quê? É o cara lá no ponto de venda executar aquilo, para ele colher aquele resultado que a gente promete para ele. Né? Então, e você falando de planograma, o impacto que isso dá, né, visualmente falando, é gigante. Porque muda muito, né, Michel, a estrutura, a conexão ali, a experiência do cliente com o que ele está vendo no ponto de venda, né? Eu acho que isso é um grande... Isso é um fator de mudança gigante. Exato. Eu acho. A gente consegue mexer em toda a loja do cliente, gerar o planograma com velocidade. Na velocidade, claro que ele consegue executar. A gente não pode dar demais para ele de maneira que a operação não aguente, ela exploda em algum momento. Mesmo grandes players, eu atendo empresas que têm 150 lojas hoje. Eu preciso dosar essa distribuição para ele executar, porque a operação dele tem essas duas ineficiências, independente do tamanho da empresa. Então, quando ele aplicar isso, sim, ele vai ter uma apresentação melhor, ele vai ter uma categorização melhor, ele vai ter uma estratégia, ele vai ter uma gestão de compra. Hoje a gente já integra com software de abastecimento, né? O nosso sistema ele tem detecção de ruptura, em breve a gente já vai ter detecção de ruptura por inteligência artificial, por meio de diagramação de imagem, ou seja, o cliente vai poder apontar o celular para a gôndola e já sai todo o relatório de ruptura visual comparada com o planograma, né? Então, assim, a gente vem investindo muito pesado em tecnologia, né? Mas a gente ainda tem a questão de operacional, de fazer com que o cara use, tanto culturalmente como operacionalmente, porque a cultura, às vezes, dele é não executar, né? A gente sabe que o varejista ele tem dificuldade com processos, de forma geral.
Então, esse é um ponto. Mas quem ganha nisso tudo é o cliente, né? Eu tenho um cliente de Santa Catarina que ele tem hoje 60 pontos de venda e ele falou, Michel, cara, em cada categoria que eu boto eu vejo um crescimento incrível, né? Porém, eu tenho muita dificuldade em algumas lojas em que eles realmente apliquem aquilo. Então, eu tenho que mandar alguém lá, cobrar o cara para fazer, para executar. Então, é realmente o desafio nesse momento. Mas o cara que realmente aplica lá, coloca no ponto de venda, ele tem ótimos resultados. Tanto que nós somos a única empresa hoje que Faz muito garante sentido. crescimento de venda e de margem no contrato do cara. Eu vou lá e digo pro cara, se você não crescer, se você não crescer essa porcentagem aqui nessa categoria aqui, depois que tu botar esse negócio, você não paga esse negócio aqui, entendeu? Eu te dou. Então, assim, a gente trabalha nesse formato também, né? É legal porque é prova, né, Michel, que dá resultado. Né? Você mexer na layoutização, você mexer no cronograma, você ter estratégia, dá resultado. E o objetivo que a gente quer trazer aqui é esse, né? Que, pô, é possível, vale a pena, porque é trabalhoso, né? Toda essa mudança de cultura, mudança de cabeça, de mentalidade, mas no final das contas, lá na última linha, vai fazer sentido, né? Quando vê o resultado. Eu acho que Exatamente. isso é extremamente O importante. foco tem que ser lá a última linha, né? Às vezes a gente acaba focando muito no faturamento, muito em algumas coisas, quando deveria estar dando foco no resultado final da última linha lá. E Sim. muito varejista acaba deixando isso passar. Muito varejista nem tem o resultado da última linha, tá? Eles não têm um DRE que vai dar o resultado da última linha. Ele calcula o resultado dele de uma maneira diferente, somente pelo volume de venda, muitas vezes. O que é um baita erro. E acontece de varejista grande estar usando ainda markup, acontece algumas coisas um pouco absurdas aí dentro do varejo que a gente tem que ir difundindo. Então, isso que a gente está fazendo aqui também é um Perfeito. processo, né? Que a gente está começando a Sim. abrir a mente do cara. Eu, como sou um influenciador, gero muito conteúdo nas redes, no LinkedIn, hoje eu tenho 300 mil seguidores lá, 2 milhões de visualizações semanais. O meu trabalho hoje é esse, né? Conscientizar o cara. Cara, você precisa melhorar a tua operação, você precisa ser mais aberto, né? Não é para vender o meu produto, é que eu preciso sim que ele seja mais eficiente, né? Para mim é uma grande vantagem se o cara tem um RP muito bom. Então eu quero que ele tenha um RP muito bom, né? Eu quero que ele tenha uma estrutura legal. Então a gente está sempre incentivando ele a fazer isso porque, cara, é o melhor caminho para ele seguir hoje, né? Sim, sem dúvida, ajudar o varejo, né? Pamela Luqueta, como gerente de negócio da Smarket, qual a importância que você enxerga na estratégia de trade marketing e como isso impacta nos resultados financeiros? Vamos falar de ganhar dinheiro? Legal. É muito interessante, porque essa tua pergunta, ela casa bem com o que o Michel está falando. As soluções se complementam bastante, né? É legal porque o varejo, ele não pode olhar para uma coisa só, né? Ele tem que olhar para tudo, assim. Então, é muito importante que toda essa parte das gôndolas, tudo isso esteja bem estruturado, organizado. E, em primeiro ponto, conhecer o teu público, né? Porque se você não conhece o teu público, como é que você sabe que produto que tu vai dar destaque lá no planograma, né? Como que você vai fazer essa estrutura? Quem é que frequenta a tua loja, né? Como é que funciona as tuas vendas? Então, tudo isso é super importante, né? Acho que assim, que é um passo fundamental para você estruturar, por exemplo, a parte de planograma, um processo de trade. Então, é muito importante conhecer o público da tua loja, né? E às vezes até cada loja que você tem um público diferente, né? Dependendo da região é um público, dependendo da região é outro público, né? Às vezes são produtos muito regionalizados, então entender toda essa demanda é super importante, tá? Assim, para a parte de trade marketing, o que que eu vejo? Como eu falei antes, eu acho que o varejo tem aberto muito a visão para isso. E são 3 pontos que eu acho assim super importantes, né? O primeiro deles é toda a parte de automatização. Por quê? Porque você precisa dar condição para o teu time poder trabalhar e executar lá na operação, que foi o que o Michel falou. Então, eu crio uma operação linda de trade, eu tenho um relacionamento sensacional com os meus fornecedores, mas chega na hora de executar, eu não consigo delegar as atividades da melhor forma, ou não consigo, por exemplo, comprovar a execução, ou até mesmo o ROI do que foi realizado lá para o meu fornecedor, né? Então, acho que é muito importante a automatização para que o varejo ele consiga tanto mostrar para o fornecedor que ele está realizando, né, que ele está fazendo aquilo que foi acordado e o quanto que ele está trazendo de retorno para isso. Então, esses são 2 Perfeito. pontos que eu acho assim essenciais, né? A indústria ela vai priorizar quem está mais preparado.
quem tem as informações para poder passar, quem está conseguindo comprovar para ela. Ela não vai deixar o dinheiro dela num lugar onde ela não tem noção do que está acontecendo, né? E a indústria, ela tem dinheiro para investir. E quem não tem operação de trade está perdendo dinheiro, porque é um dinheiro que entra que pode rentabilizar muito o negócio. Quando você fala de Então, informação, é o quê? Relatórios de vendas, a performance relatórios de da categoria ali dentro vendas, do supermercado, daquele... performance do produto, o resultado daquela, se for uma campanha, né, ou se for, por exemplo, uma ação de trade isolada, o quanto que isso está trazendo de retorno, qual é o ROI, né, que a indústria está tendo com o investimento que ela fez. Eu investi tanto, que eu estou espelhada nesse vídeo aqui. Eu investi tanto, então qual que vai ser o meu retorno, né? Se o varejo ele tiver essas informações, fica mais fácil para ele poder buscar incentivos junto ao fornecedor Bacana. e conseguir estruturar um plano de negócios com esses fornecedores que são mais importantes, mais estratégicos, que fazem a margem dele aumentar, que fazem, por exemplo, o negócio dele ir para um outro patamar, que conseguem alavancar mesmo o negócio como um todo, né? E o segundo ponto que eu vejo é essa questão do relacionamento com os fornecedores, né? Então, a transparência com o teu fornecedor, tu ser parceiro dele, né? Não ter aquele receio de, poxa, não vou mostrar nada, não vou mostrar meus dados, não vou compartilhar nenhuma informação. Então, você tem que ser parceiro do teu fornecedor. Então, você conseguir trabalhar em conjunto, chamar para perto esse fornecedor, criar um relacionamento com ele para que vocês possam ter essa relação, preparar o teu time de compras, comissionar ele, por que não, né? Então, tem alguns varejos que eu vejo que já vêm trabalhando dessa forma, conseguir engajar o time e dar condições, né, para o time de loja poder realmente executar. Se eu chego lá na loja, eu sou um promotor, como eu sei o que eu preciso fazer lá no dia, né? Eu tenho que olhar no WhatsApp, no e-mail, como é que eu consigo ver essas informações? Seja voltado para uma ação, para uma campanha, tudo que precisa ser executado em loja, né? Então, a tecnologia, no caso até a Smarket, ela apoia em tudo isso que eu estou falando, tá, gente? Mas assim, a tecnologia, ela realmente consegue ajudar muito o varejo, né, a trazer essa rentabilidade. A gente tem clientes aí que já tem como representatividade, por exemplo, o trade marketing como mais de 5% do faturamento total. Então, parece pouco, mas é bastante coisa, né? E às vezes do varejo não consegue nem aumentar isso no ano inteiro de todas as suas margens, né? E varejo briga por margem. Sim. É uma coisa que a gente vê É muito assim, significativo, é muito importante. Isso. E por que o dado é importante também? Quando você conhece o teu negócio e o teu público, você sabe que tipo de produtos faz mais sentido ou fornecedores faz mais sentido você criar um plano de negócios, né? Então, você sabe que esse fornecedor é que ele pode aumentar teu ticket médio, você pode criar mais ações com ele, você pode já criar um planejamento anual com esse fornecedor. A gente vê muito, assim, as palavras, né? Media Kit, JBP, que é o Joint Plan Business, né? Então, tem várias nomenclaturas que se usam, mas basicamente é um plano de negócios, né, que você cria junto a esses fornecedores mais estratégicos. Então, a Smart te ajuda tudo nesses papéis, nesses desafios, porque às vezes o supermercadista vai olhar e falar, cara, é muita coisa, já tem bastante coisa para mim fazer. Vocês dão esse apoio nessa estruturação? Isso, a gente tem parceiros que ajudam a estruturar a Legal. área, né? Então, assim, a gente hoje fica a cargo da tecnologia. Perfeito. E todo o treinamento, todo esse suporte, né? E essa parte de estruturação, a gente tem parceiros que nos apoiam, dependendo do tamanho do varejo, a gente vai indicar um parceiro ou indicar outro, depende do foco do nosso cliente também, para que o nosso cliente ele possa conseguir mais resultados junto aos fornecedores, né? Então, a gente trabalha em parceria com algumas agências, consultores, que Bacana. conseguem ajudar os varejos nesse sentido. Então, tem espaço para todo mundo, né? Então, a gente prefere deixar isso a cargo de quem realmente já está ali fazendo isso. Então, por isso que a gente faz as parcerias, né? Ótimo, que é muito importante. Então, assim, eu vejo que é isso, sabe? Acho que eu falei os 3 pontos aqui para vocês. Legal. Então... Se fosse para definir trade marketing, assim, de uma forma simples, para quem não entendeu ainda, o que seria o trade marketing?
O trade marketing é você conseguir realizar dentro da tua loja ações que incentivam o teu consumidor a comprar mais, né? A conhecer melhor o produto e conseguir rentabilizar, trazer mais receita para o teu negócio através dessas ações criadas dentro da loja ou até mesmo online, que é algo que também vem crescendo bastante. Bem lembrado. Então, eu vejo como uma oportunidade de negócio mesmo, sabe? Como melhorar a experiência do consumidor e como rentabilizar ainda mais o negócio do varejista. Então, vejo bem dessa forma. Não sei Legal. se respondi a pergunta. Respondeu. Comentar aí o que a Pamela nos falou, realmente faz todo sentido. Trade marketing, Pamela, é um dos assuntos que eu acho mais legais atualmente. Tá? Eu vejo como algo muito rentável, muito prático e necessário. Um ponto que ela falou ali que eu queria que quem estivesse nos ouvindo anotasse. O fornecedor tem a verba, ele tem o dinheiro para investir em trade. Você não está pedindo nada para ele. Você quer convencê-lo a usar esse dinheiro na sua loja e trazer, de fato, um percentual mais ali no faturamento de última linha, né? Hoje a gente tem algumas ações que dá para fazer junto à nossa tecnologia VR, por exemplo, um sellout, um termo que até é comum e um pouco antigo. As pessoas fazem sellout, às vezes fazem na mão. Eu vou vender um produto X, olha como funciona. Eu vou vender um produto que hoje eu estou vendendo a R$20, o fornecedor chega em mim e fala, olha, eu quero que você venda esse produto a 18. A diferença do preço eu pago para você ao final de um período. Então você cadastra isso em algum lugar, vende o produto a 18, faz o que a Pamela falou, não vai vender mais aquele produto, vai ter mais consumo daquele produto e ao final do mês eu vou ter uma apuração ali de X, eu vendi 100 unidades, eu vou ter R$200 a mais entrando de forma líquida ali no meu caixa. Tem alguns supermercados clientes da VR Software hoje que eles já estão precisando contratar pessoas para trabalhar com cobranças de trade marketing para fornecedores. Olha que legal. O montante está tão alto que tem que ter uma pessoa para estar ligando para o fornecedor. Ali. Exato, e falando, olha, tem algo em aberto, ou esse contrato vai precisar de renovação, ou algo do tipo. Mas é muito bacana porque não é algo que eu estou pedindo. A gente vê hoje no varejo em si, não é muito comum a prática do trade, deveria, mas não é algo que eu estou pedindo para o fornecedor, por favor, faça um investimento na minha loja. Ele tem aquilo à disposição, eu quero convencer ele, claro, com informação, com potencial, ele vai analisar isso, obviamente, ele quer um retorno daquilo. Então, quantos produtos eu vendo do meu fabricante? É um detalhe importante, gente, às vezes a gente pensa, não, mas eu não compro direto da indústria. Tá, mas não é só com a indústria que você vai fazer, também com a indústria. Mas eu não compro direto da indústria, mas quanto achocolatado Nescau você vende? Quem produz é a Nestlé. Puxa do seu fabricante, me fala o potencial de venda que você tem desses produtos, desse fabricante em específico. E aí você vai ter um montante em quantitativo, um montante em valor e quanto você pagou em custo daquele produto. Vocês aí que estão assistindo, podem puxar um relatório assim. Informação simples, né? Exato, olha que legal. Quanto que eu vendi desse fabricante? Quanto me custou essa venda e qual a quantidade? Olha a representatividade desses produtos dentro da minha loja. Esse potencial é a parte mais interessante para o fornecedor. E aí que ele quer explorar isso dentro da sua loja. E, convencionalmente, a gente quer ser explorado. Pode explorar isso na minha loja, fornecedor. Mas vamos fazer uma ganhar juntos. Para que todo mundo ganhe junto. Esse é um ponto muito específico, gente. Olha que legal. Eu tenho uma entrada, eu tenho um fluxo de clientes, por exemplo, na minha loja, né? Entrando diariamente vamos falar, eu atendo 2.000 pessoas por dia na minha loja. Eu tenho uma gôndola que está de frente à entrada. Gente, aquela gôndola ali, ela não é para emprestar para fornecedor. Eu consigo colocar um produto ali para promover a marca dele e eu vou cobrar um aluguel daquela gôndola. Eu vou cobrar, o fornecedor vai me pagar para estar ali, porque ele vai ter a marca dele vai estar mais expressiva na minha loja. Consequentemente, o consumo maior. E por que não já colocar um sellout nesse produto? Já colocar ele na melhor gôndola que eu tenho da minha loja, vinculado a uma promoção, uma oferta muito conveniente para o meu cliente que está entrando na loja via marca e também quando ele está passando do PDV, que é do lado, ele pegar aquele produto, colocar na cestinha, colocar no carrinho. Então, olha quanta vertente tem aí para que a gente trabalhe com trade. Esse número que a Pamela falou, eu tenho apurado também 6%. Alguns clientes hoje fazem com base na compra, mas se a gente for ver a nível de expressão, falando em números comuns, o mercado hoje compra de forma padrão 70% daquilo que ele vende. Vou fazer uma conta bem rasa aqui, tá? Se o cliente vende R$1 milhão, só para arredondar, ele compra em média 700 mil, vamos dizer. Se a gente falar que a gente vai ter uma apuração de 3, 4, 5% sobre esse montante, olha quanto dinheiro nos dá que nós não estamos recebendo, né? Que a gente não está deixando de aproveitar. Então, assim, o ponto de venda da minha loja, a minha loja, ela tem potencial. Eu quero
pegar a informação desse potencial, oferecer para o meu fornecedor e tá novamente naquele ponto que o Luciano puxou, o Jasper puxou, aumentar a minha lucratividade, né? Tudo acaba findando nisso. Como que eu faço para ter um melhor desempenho, um melhor rendimento, melhorar a minha última linha? Vou aproveitar, vou fazer uma pergunta para você já. Podemos dizer que o PDV é um dos lugares mais importantes do supermercado. O PDV aqui é o checkout. Visto, né, que é ali que a compra é realizada, visualmente, como podemos incrementá-lo para que ele seja ainda mais decisivo no aumento do ticket médio da minha loja? Muito legal a pergunta. O PDV, de fato, ao meu ver, tá? Com esse tempo de varejo que eu tenho, é um dos pontos mais importantes da loja, assim. Tá? Muito importante. Começa na parte do atendimento. Eu tenho que ter uma operadora que sorri, que dá bom dia, boa tarde, boa noite. Então ela tem que estar feliz, tá, gente? A operadora, ela tá no automático, ela tá agindo no automático, registrando compra, fazendo cobrança, mas quando ela dá bom dia para Dona Maria, que vem nos visitar todos os dias, faz as compras dela, ou para o seu João, que vem junto com a esposa fazer a compra do mês, ela tá criando um vínculo ali com aquele consumidor, e eu quero que isso se consolide, que ele prefira ir na minha loja para ter um bom atendimento. E o mercado de bairro tem muito isso, né? A gente Bastante. É muito conectado, pô. Bastante. O Felipe nos trouxe aqui a parte da compra de delivery, isso acontece muito, né? Hoje está em alta a parte do delivery, a parte da venda e-commerce, muito legal, mas o cliente continua vindo à loja, ele gosta de vir à loja. Tem aquele cliente que vai à loja, encontra o dono que já conhece há muito tempo e fica conversando na loja, 5, 10 minutos conversando. Ele gosta de ir à loja, né? Então essa parte de atendimento ela é muito boa, ela precisa ser trabalhada, tá? E dá até para você colocar avaliações de atendimento hoje junto à tecnologia. Mas a nível ticket médio, vocês já repararam, quem está nos assistindo deve ter reparado, quando a gente vai a alguns supermercados, só para exemplificar, tem um freezer da Coca-Cola pequeno, perto do PDV. Aquele freezer ele tem uma ideia ali. Geralmente não se tem produtos muito grandes ali. Não tem uma Coca-Cola 2 litros, uma Coca-Cola 2,5. Eu vou ter uma Coca 600, uma de lata, garrafas d'água, água de coco. Produtos que vamos dizer que é para consumo imediato. Está perto do PDV, porque o cliente está na fila, está esperando para ser atendido. Ele pode pegar aquele produto e consumir imediatamente, né? Já passar no caixa, já sair bebendo a latinha de coca. Outros produtos que dá para colocar no PDV para venda, tem que ser produto de valor agregado, gente. Se você tem bala hoje, eu tenho bala hoje no meu PDV. Bala não traz margem, gente. Coloca bombom, coloca ali um outro produto, sei lá, um alfajor ou algo do tipo que vá ter realmente uma margem para você trabalhar em cima. Legal. São produtos também de consumo imediato que vai me dar ali Tô passando no PDV, tô fazendo o pagamento das minhas compras e vou levar um chocolate também, vou levar um biscoito, vou levar algo do tipo. Detalhe importante, a tecnologia hoje, ela oferece, né, ela proporciona uma melhor condição para esse tipo de prática. Tá? Inclusive, algumas pessoas hoje, alguns consultores trabalham muito essa parte de incrementação de venda no ticket médio com base no PDV. Isso é muito legal. Mas eu consigo, por exemplo, hoje, com a tecnologia da VR Software, colocar um PDV touchscreen, onde eu elimino aquele trambolho que fica do monitor e eu coloco um monitor de toque na minha frente, na frente do operador, para fazer todo o atendimento a partir dali. Fica mais bonito ainda, hein? Além de ficar muito mais bonito, muito tecnológica, dá uma loja moderna. Né? Mas olha que legal, me dá todo um espaço onde ficava aquele monitor gigante com o pedestal para que eu coloque produtos para agregar. E dá até para explorar a parte do trade market que a Pamela nos fala aí, né? Pô, algum fornecedor gostaria de estar presente ali, fornecedor de, sei lá, um fornecedor da Trident, um fornecedor de qualquer outro produto, Nestlé, pode estar ocupando aquele espaço, claro, a partir de uma negociação, a fim de melhorar as vendas desse determinado produto, dessa determinada marca. Então tem algumas ações que a gente acaba realizando que acaba incrementando o meu ticket médio de forma considerável, né? Já trabalhei em supermercados, né? Fiz trabalho de consultoria junto à VR Software em supermercados, que o ticket médio subiu 6, 7, 8 reais, né? Vai de 42 reais para 50 reais quando se trabalha essa parte de incrementação. E a tecnologia, Lucas, novamente nos traz aí, eu bato muito na tecnologia, não só por ser da VR Software, mas sou muito em prol disso. Hoje dá para fazer algumas pesquisas junto ao PDV, né? Usar a ferramenta PDV para pesquisar a qualidade da minha loja num todo. Então, por exemplo, eu consigo colocar uma pergunta onde o meu consumidor ele pode estar respondendo ou não essa pergunta, avaliando algo da minha loja. Então, por exemplo, eu consigo no PDV colocar uma pergunta: como você avalia o meu atendimento? Sou operador de caixa. Ótimo. Aí você vai lá e pontua como você acha que eu estou te atendendo. Isso é muito legal, né? Uma, porque o meu cliente, se ele estiver
incomodado com algo, ele vai me pontuar. E a outra que a operadora, ela se sente ali, né, vamos dizer, de certo modo, monitorada sobre como ela está sendo atendida. E gera, de fato, isso aí gera impacto considerável. No comportamento dela ali para ela querer atender melhor, para ser bem Exato, avaliada. Porque em exatamente. algum momento alguém vai analisar o que ela está fazendo, o resultado dela. Exato, você já deve ter passado aqui, então você já deve ter visto lá, sorria, você está sendo filmado. Às vezes nem está filmando, mas só o fato de alguém estar te observando, você já, peraí, não que você tenha nenhuma intenção, mas vamos dizer, alguém está te observando, então você já sabe que não pode tudo, vamos dizer, tem que ser algo de acordo. E dá para você avaliar outros pontos também da sua loja. Olha como o PDV funciona, né? Então, como você avalia o meu açougue? Eu já estive em lojas que o açougue, além de não ser bem elaborado, ele não tinha um cheiro muito agradável. E aí as pessoas pontuaram negativamente, o cliente foi lá e resolveu o problema do açougue. Melhorou a venda do açougue. Legal. Agregou venda a partir dali. Feedback, né? Da experiência do cliente. A gente, todo momento, fala de experiência do cliente, né? A gente falou disso na segunda, terça, falamos hoje também sobre... o foco sempre no cliente, né? A experiência do cliente. E ouvi-lo é muito importante. Esse ponto em específico, tá, Luciano? Esse ponto específico. Hoje eu tenho... Na verdade, tem até estudo que fala isso. Quando o cliente ele é abordado, ele é questionado, eu quero saber a opinião dele, e eu pergunto, ele está aberto a falar. Mas a maioria só vai embora. Né? Ninguém me perguntou, eu não gostei, eu vou embora, eu vou para outro lugar. Isso é um problema. Né? Ele pode voltar daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 semana, mas é ruim que ele saia com experiência negativa na minha loja. Então, além de eu usar o PDV para agregar meu ticket médio, eu consigo avaliar toda a minha loja, né? Avaliar meu estacionamento, avaliar a minha limpeza, a qualidade dos meus carrinhos, a qualidade do atendimento nos meus setores. O PDV, com essa finalidade, dá para se usar e ter um resultado muito bom. Legal. Eu acho que complementando a estratégia, ela é um ponto importantíssimo. Né? Como você estava comentando do check stand, né, de você colocar produtos de margem, né? Hoje nós temos aí caixas rápidos, né, que você pode colocar ali um produto com menor valor agregado, porque você pode imaginar que ali você tem um cliente que ou ele está com o dinheiro contado, ou ele está com pouco tempo, ele não vai prestar tanta atenção nisso, mas você tem outros caixas para qualquer número para qualquer volume de produtos, que você pode colocar um produto com maior valor agregado, ou seja, você dentro do seu mapa de loja, do seu mapa de PDVs, de caixas, você tem divisões, você pode aplicar diferentes estratégias, né? E isso, como comentado, é totalmente válido para o trade marketing, né? E inclusive para o trabalho do Michel. Eu acho que o trabalho dos dois, inclusive da Pamela e do Michel, são trabalhos que são complementares. Porque o cliente ele pode partir de uma premissa que ele precisa planificar melhor, né, a loja dele, e a partir daí ele pode ter o trade. Em contrapartida, ele pode começar pelo caminho oposto, que com dinheiro arrecadado, o ROI do trade dele, ele pode estar investindo na planificação da loja dele. É um caminho que aí vai depender da estratégia do varejista, né? E só um ponto que o Michel tocou no final da fala dele, que também foi muito relevante, é o markup. O poder do markup ou do trade-off é muito importante para o varejo. E isso daria, inclusive, uma live só sobre isso, com toda certeza. É verdade. Mas é verdade. muito talvez do empecilho, até às vezes para o próprio trade, tá no markup. Porque o varejo não quer mudar o markup dele. Ele não entende que isso pode ser estratégico, né? Que você pode ter um markup para uma loja ou uma categoria de lojas e outro markup para outra categoria. Você pode mudar isso por sazonalidade. Exato. Você pode ter media kits por sazonalidade, por mapa de calor de loja. Hoje você tem uma série de fatores que entram de acordo com o que a Pamela também estava falando. Então, as oportunidades dentro da loja, elas são infinitas, inúmeras.